Ora, viva meus amigos, sejam muito bem-vindos novamente aqui à edição semanal no canal Cuidar Mais Saúde e os votos de uma boa semana, como sempre, espero que tenha sido boa. Portanto, quem está de fim de semana, aproveitem ao máximo, que sabem que isto passa sempre a correr. Portanto, hoje vamos falar aqui um bocadinho sobre uma doença que até afeta mais jovens, mas também afeta alguns adultos, principalmente pessoas que não estão vacinadas contra este vírus. E como já sabem, vamos falar um bocadinho sobre o vírus, como perceberam agora. Vamos falar hoje, especificamente sobre a papeira. Portanto, a papeira, em termos técnicos, é denominada esta doença por parotidite. E sei que em Portugal falamos e tratamos por papeira, mas no Brasil tratamos por cachumba. Portanto, cachumba, papeira, parotidite, é tudo a mesma patologia, ok? Portanto, hoje vamos falar então um bocadinho sobre a parotidite, sobre a papeira, a cachumba e vamos perceber um pouco quais os sinais e os sintomas, sinais que realmente sobressaem e nos dão uma indicação muito forte que a pessoa pode estar contaminada com este vírus. Como perceberam também, é um vírus, não é? É um vírus que provoca esta doença e cuidados teremos que ter então para conseguir debelar de certa forma este mesmo vírus. Portanto, fiquem desse lado, até já! Bem-vindos de volta aqui novamente ao canal Cuidar Mais Saúde. Já sabem, eu sou o Tiago Mota e vamos falar um bocadinho sobre a papeira hoje, sobre a parotidite, a cachumba. É tudo a mesma coisa, como eu acabei de dizer, embora em determinadas zonas geográficas do globo se dê nomes diferentes aqui à mesma patologia. Portanto, o nome técnico é parotidite. Porquê? Porque esta doença afeta principalmente aqui as glândulas salivares e as parótidas. Portanto, as parótidas são glândulas que se encontram nesta zona aqui, portanto, a zona perto, de lado, junto ao nosso ouvido e na região da mandíbula, portanto, aqui do maxilar, e, portanto, é normalmente essa zona que sofre aqui algumas alterações que abordaremos já de seguida. Portanto, antes de mais, temos de saber o que é. Portanto, o que é a papeira, a parotidite ou a cachumba. Portanto, é uma doença provocada por um vírus. E esse vírus não é mais do que o paramyxovírus. Portanto, este paramyxovírus é então o vírus que provoca aqui a parotidite. Portanto, vamos denominar de parotidite, portanto, que é a cachumba, a papeira. Mas vamos denominar sempre ao longo aqui do vídeo a parotidite. Portanto, a parotidite é então esta doença que hoje em dia temos vacinação, temos a vacina já para este tipo de doença, mas as pessoas que não têm a vacina são as pessoas então que são mais afetadas. As parótidas, portanto, são as glândulas salivares que se encontram junto aos ouvidos, na região da mandíbula, e o que é que acontece? Há aqui um inchaço, há aqui um edema, há aqui realmente alterações neste nível e que sobressaem visualmente e a pessoa acaba por perceber que algo não está bem, não é? Além das dores e de outros sintomas que já abordaremos, mas não é mais do que esta parotidite, daí chamar-se parotidite, portanto, inflamação ou infecção da parótida, que é esta glândula, daí chamar-se realmente parotidite, não é? Porque a glândula que é afetada é a parótida. Portanto, ela encontra-se nesta zona, junto aqui ao ouvido e na região da mandíbula, mais concretamente nessa zona. Portanto, temos várias glândulas, entre elas também temos aqui na zona do maxilar uma glândula que se denomina por glândula submandibular e uma glândula sublingual também, a par que é a nossa estrela de hoje, que é realmente aqui a parótida, portanto a glândula parótida. A transmissão, como é que ela se efetua, como é que ela se dá para que aconteça realmente a patologia? A transmissão dá-se por via respiratória, portanto, nós quando espirramos, quando tossimos, há sempre, embora visualmente muitas vezes não conseguimos ver, não é? Mas às vezes com aquelas câmaras específicas, já todos se calhar vimos, às vezes, principalmente agora quando foi a pandemia do Covid, que se falava muito mais nisso, na etiqueta respiratória, na necessidade de haver uma etiqueta respiratória, não é? Que não é mais do que alguns cuidados, também o uso de máscara, mas não só,
quando a pessoa espirra, quando isto acontece, acontece uma nuvem, há um género de um aerossol que sai e que muitas vezes nós não vemos, mas que envia umas gotículas, e essas mesmas gotículas, que são gotas microscópicas praticamente, acabam por ser inaladas pelas pessoas que estão ao nosso redor, não é? Portanto, e podem ou não provocar aqui a infecção. E realmente é por via respiratória que se transmite então esta doença, que é a parotidite, não é? Através então das gotículas, da saliva, não é? Ou nasais também pode acontecer, e espirros, lá está, a tosse. Portanto, é sempre importante quando espirramos, mesmo que não seja num caso de parotidite, no dia a dia, quando espirramos, temos de ter sempre esse civismo, não é? Essa etiqueta, que é espirrar, não para as mãos, porque as mãos depois vão mexer nas maçanetas das portas, nas portas, em objetos, etc., que outras pessoas, normalmente podemos partilhar com outras pessoas, não é? E o que é que vai acontecer? As outras pessoas, se tiver sido há relativamente pouco tempo, vão também mexer nesse objeto onde se encontra o vírus e depois, como nós sabemos, por hora vamos X vezes, inúmeras vezes até, com as mãos aos olhos, ao nariz, à boca, sem darmos por isso, e aí o normal ciclo de contágio acontece. Portanto, temos de ter também algum cuidado e espirrar então para o braço sempre que tínhamos que fazer, ou para um lenço. Contacto direto com pessoas e com objetos de superfícies contaminadas do vírus também é um meio de transmissão, principalmente no inverno, não tanto no verão. Porquê? Porque a radiação ultravioleta acaba por matar praticamente todos os vírus, portanto são muito sensíveis à radiação ultravioleta e aguentam pouco tempo nas superfícies onde esta incide, ok? Portanto, a sintomatologia, lá está, da parotidite realmente traduz-se aqui com febres, traduz-se com algum edema na face, na mandíbula, na zona onde realmente há uma incidência desta mesma infecção, a parótida que é atingida, muitas vezes é bilateral, ou seja, acontece nos dois lados, mas há sempre uma que se destaca ou que inicia primeiro aqui este tipo de manifestação. E temos aqui um edema que normalmente surge entre aqui o segundo dia e pode ir até 10 dias, portanto, este mesmo edema. O que é que sentimos? Edema, vemos o edema, aliás, temos o edema na cara, na zona da bochecha, lá está, a região da mandíbula, e esse mesmo edema se traduz também em dor quando mastigamos, quando fazemos algum tipo de movimento com o maxilar, não é? Então, o simples deglutir acaba por dar aqui dor e desconforto, portanto, o engolir, não é? E é bastante complicado. Dor de cabeça acontece frequentemente também nestas situações. Há aqui uma perda também de apetite, um mal-estar, a pessoa não se sente bem, sente-se um bocadinho mais apática também e realmente nota-se também aqui a nível do cansaço que a pessoa sente no dia a dia se estiver aqui infectada e tiver a patologia então da parotidite. Portanto, o período daqui de incubação da doença normalmente traduz-se aqui entre 12 a 25 dias. O que é isto de incubação? É o período em que a pessoa não tem nenhum tipo de manifestação, ou seja, os sintomas não aparecem, a pessoa não tem nenhum tipo de sintomas, não tem febre, não tem mal-estar, não tem edema, ou seja, um inchaço na cara, não tem dor, normalmente também está associado ao próprio edema, não é? Ao próprio inchaço. Portanto, é aquele período de janela em que a pessoa não sabe que está infectada. O diagnóstico é feito pela observação, observação dos sintomas, não é? E depois aqui, mas temos de ter atenção e temos de ter aqui alguns métodos além da observação para percebermos e afunilarmos aqui o nosso diagnóstico, encontrar o nosso diagnóstico, porque existem algumas doenças que têm realmente aqui manifestações idênticas e temos que realmente perceber ao certo se realmente é ou não a parotidite. E então, além dos sintomas da doença e os sinais que esta demonstra, não é? Temos também aqui a necessidade de perceber a história do doente, ou seja, que contacto esteve, se teve contacto com alguém que tivesse aqui um inchaço na cara, até a pessoa pode não saber que essa pessoa que tinha esse inchaço tem parotidite, ou teve parotidite, mas, que é a papeira, a cachumba, não é? Mas
só o facto de ter estado ao pé daquela pessoa e agora ter este tipo de sintomas já nos dá uma percentagem bastante elevada da pessoa poder também ela mesma ter a doença. A partir da análise ao sangue, depois também podemos fazer aqui uma zargatoa, não é? Ver aqui através da saliva, análise da saliva, da urina, ou até mesmo do líquido cefalorraquidiano, que é o líquido que se encontra nas meninges, tanto do sistema nervoso central, principalmente a nível do nosso crânio, não é? Do nosso encéfalo, mas também a nível da nossa coluna vertebral. Portanto, o líquido que se encontra nessas meninges, nessas membranas, pode nos dar aqui alguma indicação que há aqui uma infecção por este vírus, ok? Também pode ser, portanto, o líquido que envolve o cérebro, que envolve aqui a medula espinhal, portanto, pode nos dar essa indicação mais forte que realmente estamos a sofrer aqui de parotidite. Portanto, a parotidite, por norma, tem estes sinais, os sintomas, que acabam por se resolver espontaneamente, porque já sabem, é um vírus, não é? E um vírus não vamos fazer antibióticos, porque ao fazer só estamos aqui a ganhar resistências a outros micro-organismos, etc. E os antibióticos acabam por perder muita da eficácia quando não são bem utilizados ou corretamente utilizados. Portanto, é uma questão de, nunca se esqueçam, de saúde pública. Nunca se esqueçam disto, ok? Então, complicações normalmente resolvem-se sozinhas, como eu estava a dizer, mas por si próprias, mas pode haver complicações raras, como por exemplo, inflamação dos testículos, ovários também, meningite, pode haver aqui perda parcial ou total da audição. Porquê? Porque a parótida é aquela glândula que está aqui perto do ouvido, não é? Pode haver uma pressão muito exacerbada e uma infecção de tal ordem que pode danificar até as estruturas do ouvido, ok? O ouvido interno, o ouvido médio, portanto, pode ser afetado com esta doença. Portanto, isto é uma das situações complexas, embora raras. A encefalite também pode ser algo que pode acontecer, provocada por essa infecção, que se alastre e consiga chegar aqui à região do encéfalo, não é? Portanto, haver aqui uma infecção aguda do cérebro e tudo o que é a nível do cérebro torna-se muito complexo porque, havendo uma infecção, há um inchaço dessa mesma estrutura do cérebro, não é? E havendo uma inflamação de determinada zona do cérebro, o perigo aqui é haver um esmagamento, não é? Uma isquémia, ou seja, haver uma compressão tal, porque o nosso cérebro está dentro de uma caixa, que é o nosso crânio, e essa mesma caixa não expande. Portanto, havendo aqui um inchaço, não consegue expandir mais, porque é uma estrutura dura, não é? E pode levar a com que existam determinadas partes do nosso cérebro que não recebam o sangue com o oxigênio necessário e os nutrientes necessários para os nossos neurónios sobreviverem, não é? Este é um dos grandes problemas quando há alguma coisa, alguma infecção cerebral que leva ao inchaço, a edema cerebral. Isso é o mais complexo. Pode haver também aqui uma inflamação do pâncreas, que também pode levar aqui a situações muito, muito complicadas. A prevenção. Normalmente há aqui a combinação das vacinas contra a rubéola e o sarampo. Portanto, há uma combinação das vacinas contra a rubéola, o sarampo. Normalmente, esta combinação tem sido eficaz na criação aqui de alguns anticorpos contra também o vírus da papeira, ok? É esta forma a forma primordial e mais eficaz de evitar a papeira. Mas temos outros métodos de prevenção que não podemos esquecer. E esses métodos são uma prevenção no que toca à etiqueta higiênica, ao nosso dia-a-dia. Portanto, temos sempre os hábitos de, por exemplo, lavar bem, cuidadosamente as nossas mãos, portanto, fazer uma correta higiene das mãos, secar bem as nossas mãos, lavar sempre com água e sabão, e o que se fala sempre é durante 20 ou 30 segundos fazer uma correta lavagem das mãos, não é? E não nos esqueçamos que temos que tentar lavar sempre bem as nossas unhas, por baixo das nossas unhas, entre a unha e o leito unguial, há sempre uma zona aliás muito conspurcada, onde muitas bactérias e lixo acabam por ficar, e também vírus, e é uma zona também que pode ajudar aqui a que haja uma transmissão mais eficaz, ok? Portanto, anéis, pulseiras, todas essas zonas quando estamos a lavar as mãos, ou devem ser retirados, ou então fazer uma lavagem mais eficaz e morosa,
para que consigamos eliminar a maior parte dos vírus e bactérias que se encontram então nas nossas mãos e por debaixo dos anéis, evitar a comida de outras pessoas, bebidas, objetos, copos que sejam usados, partilhados por pessoas, mesmo que sejam da mesma família. Tem que se ter um cuidado acrescido, principalmente se as pessoas já tiverem aqui algum tipo de sintoma, não é? Mas também pode acontecer quando ainda não têm sintomas. Portanto, temos de ter algum cuidado e o melhor é não fazer essa partilha. Pratos, copos, talheres, portanto, todos estes objetos podem ser objetos que propiciem aqui, de algum modo, a transmissão aqui deste vírus, da papeira, da cachumba e da parotidite, o termo técnico, não é? Portanto, o tratamento, como é que ele se faz? O tratamento, eu acabei por falar um pouco sobre isto ainda agora, portanto, no nosso vídeo de hoje, que é, basicamente, é um controle de sintomas. Portanto, o tratamento é um vírus. O vírus, quando se instala, pouca coisa há a fazer, não é? Normalmente, o que há a fazer é controlar aqui os sintomas, não é? Especificamente para este vírus. Não há um tratamento, portanto, específico. Portanto, realmente não há um tratamento direcionado depois que a pessoa tenha a papeira, a parotidite. Então, temos que fazer é realmente controlar a febre com antipiréticos, como paracetamol, por exemplo, como o ibuprofeno, quando há necessidade. Aplicar aqui também pode ajudar um pouco calor na zona inflamada, algumas compressas que estejam pré-aquecidas durante períodos de 10 a 15 minutos, por exemplo, acabam por ajudar um pouco aqui na questão da dor e no conforto que o doente possa vir a ter. Portanto, aumentar aqui um bocadinho também a ingestão de água é uma mais-valia também, e realmente tentar controlar a dor também, mas a par disto pode-se usar também um paracetamol, o ibuprofeno, para que haja aqui, quando eu digo paracetamol, falo no Benuron, não me pagam nada para isso, né? E quando falo no ibuprofeno, falo, por exemplo, no Brufen, ok? Isto são alguns dos exemplos de medicações que normalmente as pessoas conhecem mais por marca comercial. E hoje foi assim. Espero que tenham gostado, deixem o vosso like, não se esqueçam de deixar o vosso gosto, não é? Subscrevam o canal, deixem o toquezinho lá no sininho para receberem notificações sempre que haja vídeos novos aqui no nosso canal. Já sabem, é sempre um prazer estar deste lado convosco. Espero que possa ter ajudado em algo na vossa vida, na vida de alguém próximo, no seio familiar também. Não se esqueçam de partilhar nas redes sociais. Já sabem, sou o Tiago Mota e tento estar todos os sábados então aqui na vossa companhia para esclarecer assuntos do dia-a-dia, não só, sobre saúde, que sejam de certo modo, tenham de certo modo alguma complexidade para vós, mas eu tento realmente desmistificar aqui um bocadinho e trazê-los de forma mais clara possível. Obrigado uma vez mais por estarem desse lado e boa semana para todos. Até lá.